Bom dia a todos. Declaro aberta a sessão de julgamento. Sem impugnação, declaro aprovada a ata da sessão anterior. Informo que os senhores membros do Tribunal Especial Misto, desembargador Fernando Foch, deputado Chico Machado, desembargadora Tereza Andrade, desembargadora Inês da Trindade, estão na sessão por vídeo. Vamos começar, então, com a oitiva da testemunha. Pois não, doutor. Senhor presidente, o senhor está muito... Alguém se manifestou? O senhor me perdoe, presidente. Está muito ruim. O som? O som do... O deputado Chico Machado está com dificuldade. Não do Chico. É de quem está falando. É o governador denunciado que está falando. O som dele está muito ruim. Bom, a desembargadora Tereza e o desembargador Fernando Foch estão ouvindo? Eu estou ouvindo, sim, presidente. O desembargador Foch está com o microfone desligado. Senhor presidente, o som está, de fato, deve estar como está com o deputado. Não estou ouvindo quase nada. Muita dificuldade de ouvir. O som do governador. Eu pediria ao senhor, então, que se manifestasse mais próximo do microfone. Deputado Chico Machado, desembargador Foch. Agora sim. Agora sim. Pronto. Agora está perfeito. Fala mais perto. Então. Excelente senhor presidente, então, como inicialmente eu o parabenizava, em seu nome também quero cumprimentar todos os membros desse egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, muitos dos quais já tive a honra de conviver por longos anos. Também quero cumprimentar os seus juízes auxiliares e cumprimentar todos os eminentes deputados, deputada Dani Monteiro, aqui presente, na pessoa também do senhor deputado Valdec Carneiro. E questão de ordem, senhor presidente, preciso explicar inicialmente, mas antes disso, o desembargador Maldonado, decano deste colegiado, primeiro dizer do profundo respeito que eu tenho por essa corte, não só pelos integrantes da magistratura, mas também pelos integrantes da Assembleia Legislativa. Desde o início do meu mandato, eu tenho demonstrado respeito, consideração e feito na prática aquilo que determina o artigo 2º da Constituição, a harmonia e a independência entre os poderes. Então, aos eminentes parlamentares aqui presentes, eu deixo meus cumprimentos e, mais uma vez, quero manifestar meu profundo respeito a esta casa, a esta corte. Mas, senhor presidente, ao longo desse processo, e muitos sabem que os meus advogados
não são remunerados. As remunerações foram, no início, pagas por mim, em valores extremamente módicos, especialmente alguns advogados, pagos com o meu salário de governador, hoje reduzido em 1/3, de forma que eu não tenho capacidade financeira de pagar um escritório de advocacia, mas, independente da minha capacidade financeira, o escritório da doutora Ana Tereza Basílio tem me assistido de forma pro bono, assim como muitos advogados também têm me assistido de forma pro bono. Evidente que esse não é o único processo a que um governador responde. Eu tenho uma dezena de ações populares e que eu sou demandado por ações do governo, nenhuma por ação propriamente minha, mas ações no exercício do cargo de governador de Estado. E isso exaure, não só emocionalmente, mas também financeiramente. Se eu tiver que pagar os advogados para me defender em mais de 20 ações populares e num processo de impeachment, em que já há no Superior Tribunal de Justiça 4 denúncias criminais contra mim, efetivamente será impossível. Então, eu tenho que contar, senhor presidente, senhores desembargadores, desembargadoras, eminentes deputados, eu tenho que contar com a boa vontade de amigos. Fui magistrado por 17 anos, quase 18, e amigos que me conhecem e que se submetem a um trabalho gracioso a meu pedido. E, senhor presidente, apesar da benevolência dos amigos, da doutora Ana Tereza Basílio, do doutor Roberto Podivo, que tem exercido o trabalho de advocacia de forma brilhante, nós chegamos a um ponto de inflexão e a testemunha que hoje aqui seria arguída, penso eu, ela revelou nos seus anexos da delação e na sua própria delação fatos extremamente graves, alguns inclusive sob sigilo, o que é objeto de habeas corpus e recurso no Supremo Tribunal Federal, ainda pendente de julgamento da relatoria do eminente ministro Fachin. Senhor presidente, eu pedi pela ordem, agradeço a paciência de vossas excelências, porque ontem, até tarde da noite, eu, em conferência com os advogados, doutora Ana Tereza Basílio, doutor José Roberto, doutor Podival, nós formulamos as perguntas e é difícil quando o advogado assiste não sou nem cliente, porque eu não pago os honorários, mas assiste uma pessoa que há 25 anos se dedica ao estudo do direito penal, do processo penal, e essa é uma causa que é a causa da minha vida. Eu não estou aqui no exercício do cargo de governador do Estado, simplesmente porque isso é uma decisão de poder ou de qualquer outra natureza, mas de ideal. E é o julgamento da minha vida. Mas não é só da minha vida, senhor presidente. É o julgamento de mais de 4.600.000 votos e de 18 milhões de fluminenses que acreditaram num projeto de governo de Estado que, ora, se encontra questionado, especialmente numa área tão delicada para o povo brasileiro, que é a saúde. E, infelizmente, a testemunha, que é delatora, foi escolhida por mim para exercer esse cargo de confiança, e nós estamos passando por um momento extremamente difícil, que é o momento dessa pandemia, que ontem chegou a mais de 4.000 mortos. E a minha solidariedade a todas as famílias que eu tenho manifestado. Então, senhor presidente, eu não poderia deixar de
fazer as perguntas ao delator que eu entendo pertinentes para descortinar alguns fatos que eu tomei conhecimento após, e somente após, a leitura dos anexos que foram liberados. Tem aqui a quantidade de anexos que eu tomei conhecimento, os depoimentos do senhor Edson Torres, que eu tomei conhecimento, além do depoimento do senhor Edson Torres, que estava omisso nos autos, e nós só tomamos conhecimento desse depoimento porque Vossa Excelência determinou que fosse juntado aos autos. Esse depoimento havia sido sonegado dos autos, entendo dessa forma, culposa ou dolosamente, mas estava ausente dos autos, e todo esse conjunto probatório que demonstra uma triste realidade do que se passou à sombra e à margem do meu conhecimento, precisa ser indagado de uma forma que eu entendo pertinente. E não houve concordância por parte minha com os advogados da tese que nós buscaríamos defender ao final deste processo no interrogatório do delator. Razão pela qual, senhor presidente, eu peço encarecidamente a este tribunal vênias, mais uma vez reafirmando, senhor deputado Carlos Macedo, senhor deputado Valdec Carneiro, trabalho que Vossa Excelência estão realizando. Não é fácil para ninguém julgar um governador de Estado, porque não é o governador. Nós estamos julgando aqui milhões de pessoas que acreditaram em um projeto de governo. Então, eu quero, senhor presidente, comunicar a esse tribunal que, em razão dessa discordância, e me perdoem por ser um pouco extenso, mas para justificar a questão de ordem, que eu estou revogando o mandato dos meus advogados, mas sem deixar de agradecer profundamente o trabalho que eles realizaram até o presente momento. Mas daqui para frente não há concordância nossa das perguntas que serão formuladas ao delator, que hoje o seu depoimento está marcado, e eu peço a Vossa Excelência que me conceda o prazo, tendo em vista que nos termos da Lei 8.906, no seu artigo 12, inciso 2º, combinado com o artigo 28, inciso 1º, do Estatuto da Advocacia, eu me encontro em situação de incompatibilidade para o exercício da advocacia, não posso me defender em causa própria, e nos termos do regimento aprovado por essa Casa, pelo plenário do tribunal, por ocasião da instauração, nos termos do artigo 27, a inquirição das testemunhas da acusação e da defesa fora da presença uma das outras por meio do seguinte procedimento. E no artigo 25 diz: o processo seguirá a revelia do denunciado que, devidamente intimado, não comparecer à sessão de julgamento ou se fizer representar por procurador. E no artigo 23 diz que o denunciado e seu advogado serão intimados. Razão pela qual, senhor presidente, eu me encontro impossibilitado de me autodefender, em que pese o regimento interno até permitir que, por ocasião da oitiva das testemunhas, no item 27.3 do regimento, acusação e defesa ou seus procuradores, nesta sequência, formularão suas perguntas, e como tem feito o ilustre deputado Luiz Paulo, indagando diretamente pelo princípio do cross-examination as testemunhas que aqui foram ouvidas. No item 27.3 do regimento, permite-se que tanto a acusação, a defesa ou seus procuradores formulem as perguntas. Mas, não obstante, no item 23 do regimento interno aprovado por essa Casa, aliás, pelo plenário do tribunal, pelo órgão especial do tribunal, o denunciado e seu advogado serão intimados. E eu peço, senhor presidente, encarecidamente, que me conceda, nos termos do artigo 21, na interpretação sistemática do regimento interno, que é que, fim do prazo de 20 dias, do item 20, para apresentação da defesa, abre-se novo prazo de 20 dias e o presidente do Tribunal Misto indicará defensor dativo. Há no regimento interno, portanto, senhor presidente, um prazo de 20 dias. O processo é complexo, eu tenho dificuldade de contratar advogado por não ter capacidade financeira de fazê-lo. Nós estamos julgando, neste tribunal,
não o governador Wilson Witzel. Nós estamos julgando muito mais do que isso. Nós estamos julgando um impeachment do governador. Governador, então, governador, aqui. Estou Deputado encerrando. Alexandre Freitas. Um momentinho, por favor, deputado. Eu só gostaria que o governador esclarecesse quem é esse rapaz ao lado dele. Só um momentinho. Senhor deputado Alexandre Freitas, lhe concederei a parte tão logo eu conclua minha fundamentação. Então, senhor presidente, o doutor Renato, esclarecendo o doutor Alexandre Freitas, eminente deputado, ele está aqui para ser comunicado oficialmente, para evitar intimações e evitar mais burocracia procedimental, que eu estou, neste momento, revogando todos os mandatos dos advogados perante o Tribunal Especial Misto. Mais uma vez, lamento profundamente, não é o meu interesse procrastinar o feito, nunca foi, mas está em julgamento aqui um programa do governo do Estado do Rio de Janeiro que foi eleito em 2019 para ir até 2022. E este programa está sendo questionado porque não é só a saúde. O resultado final desse processo é a cassação do mandato que se iniciou em 2019. E isso é muito caro para a República, isso é muito caro para o país, isso é muito caro para o povo fluminense. E eu, senhor presidente, não poderia continuar esse processo se eu não pudesse levar adiante a tese que eu entendo pertinente e que o delator precisa explicar após vir à tona todas as suas afirmações e do réu, confesso, Edson Torres. Então, senhor presidente, peço vênia mais uma vez a essa corte, quero manifestar aqui meu mais profundo respeito a Vossa Excelência. Não se trata de procrastinação, não se trata de chicana, não se trata de qualquer coisa diversa do interesse público que eu quero, como acusado nesse processo, e especialmente pelo delator, trazer a verdade do que aconteceu durante o exercício do ex-secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Peço a Vossa Excelência, portanto, o prazo de 20 dias, na forma da fundamentação que aqui me referi, para que eu possa constituir novo advogado, seja desde já, presidente, designada nova sessão, para que eu possa, então, trazer esses advogados e fazer as perguntas que entenderemos pertinentes. Muito obrigado, agradeço a Vossa Excelência. Pois não, eu vou submeter, deputado... Sim, gostaria de questionar Alexandre. uma questão. O rapaz do lado é advogado. Qual a sua OAB, por favor? Não. 165580, deputado. O senhor consta nos autos? Consta nos autos na procuração. Então, eu proponho, presidente, que o doutor seja convocado pelo tribunal como advogado dativo e que ele instrua o acusado na sessão de hoje. Excelência, se eu puder me pronunciar, acho... O tribunal vai deliberar, doutor. Porque é no mínimo contraditório que o advogado que teve seus poderes destituídos, justamente por incompatibilidade de teses, ser nomeado advogado dativo do acusado, né? Pois não. Bom, eu vou submeter a questão ao tribunal. Meu voto é no sentido de que, havendo possibilidade de a inquirição das testemunhas ser feita pelas próprias partes, denunciante e denunciado, não há necessidade de nós adiarmos esse depoimento, porquanto tanto o denunciante quanto o denunciado estão presentes. Não há necessidade de representação, quanto mais que o denunciado vem aqui e diz que o motivo que o levou a renúncia de seus advogados, renunciar aos poderes de seus advogados, seria exatamente a incongruência entre a tese defensiva. A tese dele não é congruente, não é suficiente para os seus advogados. Ele, então, poderá fazer a inquirição da testemunha tranquilamente.
por isso eu indefiro esse pedido, é o meu voto, e nomeio como defensor dativo o senhor procurador, defensor público-geral do Estado do Rio de Janeiro, doutor Rodrigo Pacheco. Como voto. Deputado Valdec, relator. Senhor presidente, tendo ouvido com atenção o pleito formulado pelo governador denunciado, eu, no entanto, assimilo na íntegra a linha de argumentação de Vossa Excelência, tendo em vista que as partes aqui presentes podem elas mesmas atuar no processo em curso. Por isso, o meu voto é acompanhando integralmente o voto do presidente do tribunal. Por nome do desembargador Maldonado de Carvalho. Senhor presidente, eminente pares, a mim causa espécie, senhor presidente, tal postulação, porque o Estatuto da OAB impõe ao advogado que permaneça no exercício do mandato quando houver substituição. Consequentemente, a medida, ao meu ver, é totalmente impertinente, diria até procrastinatória, uma vez que a testemunha, pela segunda vez, comparece a este plenário por requerimento único da defesa, e a defesa, hoje, na abertura da sessão, requer o próprio acusado que seja esse depoimento mais uma vez adiado para que se possa, então, finalmente, ouvir a testemunha, volto a frisar, exclusivamente arrolada pela defesa. Então, senhor presidente, acompanho Vossa Excelência no voto para que possamos prosseguir e o advogado dativo, com toda certeza, fará o justo e necessário papel do contraditório. É como voto, senhor presidente. Presidente, questão de ordem. É porque eu encontrei um precedente do STJ em que diz o seguinte: concluindo a corte de origem que os patronos de um dos recorrentes, ao renunciarem o mandato a eles outorgado às vésperas da sessão de julgamento, restariam obrigados a continuar no exercício da defesa do mesmo pelo prazo de 10 dias, nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º, da Lei 8906 de 94, não se configurou o suscitado cerceamento ao direito de defesa do mesmo. Meu único questionamento é a gente criar uma nulidade por conta da nomeação do defensor público. Então, acredito que a gente se utilizar desse precedente do STJ... Deputado, desculpa, mas vamos seguir a ordem de votação? Tá ok. Porque, eventualmente, com o seu argumento, qualquer um pode voltar atrás na reconsideração, que sempre é possível. Deputado Carlos Macedo, como vota? Senhor presidente, senhoras e senhores desembargadores, desembargadoras, senhores deputados, senhora deputada, e todos os presentes, nós acompanhamos atentamente a ponderação do governador Wilson Witzel, acusado, e também considero e voto integralmente de acordo com o encaminhamento com o voto de Vossa Excelência e também no que argumentou e votou o desembargador Maldonado. Portanto, acompanho Vossa Excelência no seu voto. Desembargador Fernando Foz. Senhor presidente, antes de mais nada, me apraz cumprimentar os membros deste tribunal, e eu faço na pessoa de Vossa Excelência, e cumprimento também o denunciado e a acusação. Eu faço minhas as ponderações, as observações e até, digamos assim, a surpresa do desembargador Maldonado, e acompanho integralmente
o judicioso voto de Vossa Excelência. Deputado Chico Machado. Senhor presidente, demais membros do Tribunal Misto, desembargadores, deputados, governador Wilson Witzel, eu faço das minhas palavras também do desembargador Maldonado, porque se hoje nós estamos aqui vamos ouvir o depoimento do doutor Edmar Santos, por solicitação da própria defesa. Então, eu acompanho integralmente o voto do senhor. Desembargadora Tereza Andrade. Presidente, primeiro, havia essa incompatibilidade, não é de hoje. Segundo, como o próprio governador salientou, ele já está sem pagar o advogado há longo período, essa situação também não é recente. Portanto, eu não entendo o motivo de se arguir ou fazer a destituição nesse momento, com uma audiência que já estava prevista há algum tempo. Com certeza, eu vejo a intenção de tumultuar o feito e procrastinar. Ao mesmo tempo, é necessário que o governador, que não pode patrocinar seus próprios interesses porque não está licenciado, não tem OAB, é necessário que ele seja patrocinado por alguém. Então, o direito à legítima defesa está sendo preservado com a nomeação do dativo. Eu só ponderaria que nós atrasássemos o início da colheita do depoimento e permitíssemos que, uma vez nomeado o dativo, o governador pudesse fazer uma pequena ou breve reunião com o seu atual, então, defensor público, para que possa fazer a defesa de uma maneira mais transparente, mas eu estou acompanhando integralmente o voto de Vossa Excelência. Vossa Excelência, então, desembargadora, vota para se adiar o depoimento da testemunha? Na verdade, é só para ele fazer uma reunião, não por hoje, é só dar a ele meia hora, 40 minutos de reunião com o dativo. Só isso, 40 minutos, uma hora. O problema é que não temos aqui o dativo. Eu achei que o dativo estivesse aqui. Não está na sessão. Então, presidente... Aliás, eu queria até... talvez, eu não sei se o defensor público geral poderá assumir esse encargo, então que seja ele ou alguém por ele indicado, algum defensor público por ele indicado. Senhor presidente, pela ordem. Um momentinho, doutor. Quem falou? Governador Witzel. Por não. Senhor presidente, o Superior Tribunal de Justiça, na sua determinação do colegiado do órgão especial, proibiu que os servidores públicos tivessem contato comigo, exceto aqueles que fazem parte única e exclusivamente do meu serviço pessoal, como ajudante de ordem, segurança e secretário pessoal. Sendo o defensor público geral do Estado, cargo de confiança do atual governador em exercício, entendo eu, senhor presidente, incompatível que eu revele ao defensor do Estado teses que serão, evidentemente, escrutinadas e, ao final, ele acompanhe o meu processo, haja vista que ele é servidor público. Então, estaria descumprindo a decisão cautelar do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e não posso, senhor presidente, ser defendido pelo defensor público geral do Estado. Só queria fazer essa constatação. Senhor presidente, pela ordem, não. O advogado que está ao lado do governador é do escritório da doutora Ana Tereza Basílio? Não sei. Sim, Excelência. Então, presidente, como ela, pelo Estatuto da OAB, é obrigada a permanecer defendendo a parte, o acusado, enquanto não for outro nomeado e assumir o processo,
o advogado que ali está tem todas as condições para prosseguir, nos termos do Estatuto da OAB, na defesa do acusado, porque ele conhece o processo, presidente. E se isso não for feito, já deixo como requerimento que seja oficiado a OAB, porque houve uma falta grave do escritório da doutora Ana Tereza Basílio, que não se fez representar aqui hoje. Então, penso eu que o advogado que ali está tem condições de continuar assistindo o acusado, presidente, independentemente de nomeação de advogado dativo. Até porque é esta obrigação que ele tem. Eu não tenho o estatuto da OAB aqui. Presidente, eu acabei de ler para o senhor. Aparentemente, a meu ver, a hipótese é de é de destituição. O cliente destituiu os advogados. Presidente. Mas o advogado... Presidente, eu ainda não terminei de votar. Posso terminar? Presidente, pela ordem. O advogado que aqui está, obviamente, pode receber o encargo. Não necessariamente o defensor público. Como advogado dativo? Claro, presidente. Ele tem todas as condições para assumir encargo. Até porque é do escritório. Presidente, eu posso terminar de votar? Era minha vez de votar. Por não, desembargadora. Tá bom. Desculpa. Okay. Foi bom até essa interrupção, porque, na verdade, a destituição é da vontade do réu, não é da vontade do advogado. Portanto, ele não tem a obrigação de continuar, até porque, na verdade, é o próprio acusado que não quer a representação do seu advogado. Como ele correu o risco aqui, porque ele sabia da existência dessa audiência, da data da audiência, e dos motivos que estão o levando à destituição, que não são novos. Ele próprio esclarece que já está sendo patrocinado gratuitamente há muito tempo por esses escritórios. Eu entendo que ele correu o risco de ficar sem advogado. Na verdade, ele escolheu ficar sem advogado. Então, a gente não pode alegar cerceamento de defesa quando você destitui a própria defesa. Ele não pode alegar isso contra a sua própria torpeza, na verdade. Por esse motivo, eu entendo que nós não devemos interromper. Se, por acaso, o defensor público não puder defendê-lo, nós poderemos nomear um outro dativo, ou ele procure outro que o possa patrocinar. Pode não ser o procurador-geral, porque, de fato, seria da confiança do governador nomeado por ele. Mas a Constituição determina que se dê um defensor, que seja um defensor público que não seja o nomeado por ele, mas um defensor público outro qualquer. Então, nesse caso, tendo ele próprio criado o tumulto processual, eu acompanho o voto do presidente, esclarecendo que, então, hoje ele fica, na verdade, com a liberdade de fazer as suas perguntas e se autodefender dentro do possível, apesar de não ser advogado. Mas foi o que ele escolheu, ou então ele fica sem perguntas e nós perguntamos. Foi o risco que ele correu ao destituir o advogado no momento da audiência. É como eu voto. Senhor presidente, me permita um esclarecimento de fato. Senhor presidente, e quero esclarecer a eminente desembargadora que acaba de se manifestar. Por favor. É um esclarecimento de fato, presidente. Nós estamos em plena votação e o senhor vai se manifestar depois. Vou acabar de colher todos os votos. Depois o senhor se manifesta. Deputado Alexandre Freitas. Presidente, com toda a vênia, eu vou abrir uma divergência, e aí eu acho que a gente está apenas debatendo retórica. Eu acredito que o tribunal deve aplicar o parágrafo 3º do artigo 5º da 8.906, que diz o seguinte: o advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia, ou seja, hoje, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo. Então, eu acredito que, por analogia, a gente possa aplicar o parágrafo 3º da 8906 e nomear o senhor, que já consta nos autos, conhece, tem pleno conhecimento da defesa técnica e, obviamente, que é auxiliado pelo acusado, que também não é nenhum ignorante no direito.
Então, abro essa divergência para que não seja nomeado o defensor geral, mas sim o advogado que está ao lado do acusado. Excelência, pela ordem. Não, agora não. Agora Só nós estamos na esclarecer. votação. Agora nós estamos na votação, não. É porque o deputado Não. falou em revogação. Então, Vossa Excelência vota pelo prosseguimento da sessão e nomeação do advogado, como advogado dativo, o que foi instituído. Perfeito. Doutor... Pelo prazo de 10 dias. Como é o nome desse advogado? Nomeado advogado dativo, o doutor Renato Perrota de Souza. Pois não. Desembargadora Pelo prazo de 10 Inês dias, da tá, Trindade. presidente? Pelo Como? prazo de 10 dias, como determina a lei. Como? Pelo prazo de 10 Por 10 dias, dias. como determina a lei. Desembargadora Inês da Trindade, como vota? Presidente, bom dia. Está me ouvindo? Estamos sim. Eu também entendo que deve se aplicar o artigo 5º do Estatuto da OAB, parágrafo 3º, que diz expressamente: o advogado que renunciar ao mandato continuará durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo. Então, entendo que, como está presente um advogado do escritório da doutora Ana Basílio, esse advogado deverá permanecer e participar da audiência fazendo a defesa, justamente conforme prevê o Estatuto do OAB. Pois não, deputada Dani Monteiro. Senhor presidente, acompanho integralmente vossa posição também do relator, e acredito que a possibilidade é a nomeação efetivamente do defensor. Pois não, desembargadora Maria da Glória. Presidente, acompanho o seu voto em todos os seus termos. O denunciado... Senhor presidente, questão de fato, por favor. Eu ouvi atentamente as ponderações de Vossa Excelência, inclusive as eminentes desembargadoras, e quero esclarecer uma questão de fato. Os anexos da delação, eles estavam sob sigilo. Nós estamos escrutinando os anexos da delação há vários dias, porém, desde o momento em que a denúncia, no dia 11 de fevereiro, foi recebida, e de lá para cá estamos tendo acesso, são muitos documentos, são, evidente, muitas são as questões que estão sendo conversadas, e o fechamento das perguntas e a tese que seria utilizada, a forma pela qual nós conduziríamos, não estava há tanto tempo assim sendo concluída. Nós concluímos ontem, até tarde da noite, quase 1h da manhã, que eu, então, conversando com a doutora Ana, disse para ela: nesse sentido, com todo o respeito à Vossa Excelência, nós não podemos continuar juntos. Então, eu preciso ter um outro advogado que eu possa, então, conversar com ele para que ele continue dessa forma. Haverá apresentação de alegações finais, haverá apresentação de sustentação oral, não serei eu que vou fazer, será o advogado. Então, fazer a inquirição da testemunha, mesmo que com base nesse dispositivo legal do Estatuto da OAB, que, a meu juízo, não se aplica ao caso, porque eu estou revogando os mandatos, não é a renúncia por parte do escritório, e assim o dever de continuar, mas eu estou revogando os mandatos. O senhor não está falando sobre questão de fato, o senhor está com questão jurídica, de direito, e o senhor não é advogado, não pode se manifestar nesses termos. Excelência, se eu puder... O doutor está falando em que qualidade? Vai se manifestar em que qualidade? Não, como ex-advogado da defesa, como ex-representante da defesa... Ex-advogado não tem manifestação aqui. É porque só foi colocada a possibilidade de o senhor está se manifestando em que condição? Excelência, foi colocado para votação a possibilidade dos antigos defensores continuarem defendendo o acusado por 10 dias. Então... Não, o senhor não vai se manifestar. Bem. Ou o senhor é advogado e assume a causa, ou o senhor não se manifesta. Ok.
Bom, resultado do julgamento, por maioria de votos, rejeitou-se a questão de ordem, no sentido de determinar o prosseguimento, rejeitou-se a questão de ordem, determinou-se o prosseguimento da sessão com a oitiva da testemunha, nomeado advogado dativo para o denunciado, o senhor defensor público geral, ou quem por ele indicar. Agora, o denunciado levantou uma questão interessante. Ele é servidor público, eu não tinha ciência desse obstáculo, né? Eu pergunto ao tribunal se alguém tem algum advogado para indicar na defesa como dativo, para a defesa. Presidente? Pois não, relator. Seria o caso, talvez, de acionar a OAB? Para que a OAB pudesse indicar um defensor dativo? Se for problemático indicar um defensor público, como se disse aqui, talvez a OAB pudesse ser acionada nesse sentido. É só uma sugestão. O que acha o desembargador Maldonado? Senhor presidente, penso eu que postergar com indicações fora do âmbito da sessão de hoje, ou seja, dependeria da OAB fazer a indicação, penso eu que Vossa Excelência pode sim, e vou insistir na tese, nomear o advogado que é do escritório, não como advogado contratado, mas como advogado dativo, ou seja, conhece a causa e pode dar a necessária estrutura à defesa e prosseguir na oitiva dessa testemunha. Penalizar a testemunha pela segunda vez de não ser ouvida, a mim me parece procrastinação. Desembargador, a testemunha vai ser ouvida. Eu sei, presidente, eu sei, mas estou dizendo, se fosse o caso, não é. Penso eu que só pode nomear o advogado como advogado dativo, o advogado do escritório, não como contratado, mas como dativo. O problema é que a tese que o denunciado sustentou foi de divergência entre na teoria de defesa. Sim, com a advogada, a doutora Ana Então, Tereza se esse advogado integra o escritório que saiu, nomeá-lo da forma dativa, me parece, com todas as vênias, que seria manter essa incongruência que a defesa alega e poderia prejudicá-la. Esse aqui é o meu Eu sei, ponto de presidente, vista. mas eu penso que essa nomeação vai demandar um tempo. Nós vamos ter Não, que... nós fazemos ofício hoje para a OAB responde hoje mesmo e a partir de amanhã, a partir de hoje, o advogado está habilitado a ter acesso aos autos, se for o caso. A mim me parece que esse novo advogado... Realmente, para o interrogatório, teremos que adiar e vamos marcar para a semana que vem, 3, 4 dias para o advogado se manifestar. Né? Sim, a não ser aliás, temos que decidir com relação a esse prazo também. Eu também acho, posterior. presidente. São dois fatos que necessitam uma decisão. Tá. Então, a nomeação desse dativo, por isso é que eu acho que, como ele alega como motivo da destituição, porque não é renúncia, por isso que eu acho que não se aplica o artigo do Estatuto do Advogado. O advogado não renunciou. O denunciado é que retirou ele do processo. Perfeito. Não tem como ele continuar. Senhor presidente. Deixa eu só concluir, por favor. Penso eu, presidente, que esta forma de superar este problema, né, que foi apresentado pelo denunciado, me parece que, oficiando a OAB, pedindo a imediata indicação, me parece que é a melhor providência. Isso não prejudicará a oitiva da testemunha. Por não, desembargador Fernando Foz, um momentinho, desembargadora Tereza. Desembargador Foz pediu a palavra antes. Senhor presidente, eu concordo com Vossa Excelência, acho que dá margem a uma discussão interminável essa aplicação com todas as vênias, a aplicação analógica desse dispositivo que se refere diretamente à renúncia.
Mas queria assinalar aqui a minha opinião de que nada impede, não estou me opondo, evidentemente, à indicação da OAB, acho até mais prudente, mas nada impede, a meu sentir, a nomeação do defensor público, porque o denunciado está proibido de entrar em contato com servidores públicos. Temos que ver e interpretar qual é a intenção disso. É evitar, evidentemente, que ele, como governador afastado do Estado, exerça influência sobre a administração pública, o que não ocorre, em hipótese alguma, quando esse servidor é o defensor nomeado, defensor dativo deste mesmo denunciado. Era só isso que eu queria deixar registrado. Desembargadora Tereza. Bom, eu já tinha também colocado essa situação, eu acho que só não poderia ser nomeado o procurador-geral que foi indicado por ele. Agora, qualquer outro defensor público da casa tem a independência de fazer a defesa do governador. Agora, já que o presidente tinha também pedido uma indicação de um advogado, eu acabei de falar com o advogado, o Carlos Eduardo Machado, advogado criminal, ele aceitaria a nomeação como dativo. Eu só quero dar essa opção ao presidente. Resolvido, presidente. Mas antes, eu pergunto ao denunciado, o senhor está destituindo o escritório Basílio da sua defesa? Senhor presidente, mais uma vez eu afirmo que não é objetivo atrasar absolutamente nada. O senhor seja objetivo na resposta, por favor. Eu sei, todos sabemos que não é a sua intenção essa. Eu estou revogando os mandatos de todos os advogados, tanto do escritório Basílio Advogados como do Dr. Roberto Podval, e pedindo a este tribunal que me dê a oportunidade, se não pelo prazo de 20 dias, pelo menos pelo prazo de 10 dias, assim como é a jurisprudência do egresso pelo Tribunal de Justiça, para que nós possamos, que eu tenha condições de ter o advogado, para a gente poder fazer a inquirição dessa testemunha numa sessão a ser designada pelo prazo de 10 dias, e incontinente, senhor presidente, após a oitiva da testemunha, no mesmo dia, não precisa ser em dia diferente, eu estou à disposição para poder prestar o meu depoimento na qualidade de interrogado. Todos sabemos que a intenção do senhor não é procrastinar, isso está evidente, mas vejo aqui nos autos que o senhor, no dia 2 de fevereiro, nomeou como advogados, sem revogar as procurações anteriores, seus advogados, os doutores Bruno Matos Albernaz de Medeiros e Eric de Sá Trotti. Esses advogados, então, continuam na defesa do senhor. Nós seguiremos com a sessão. Eu, então, reformulo o meu voto no sentido de, já que o advogado, o denunciado, ainda tem advogado constituído nos autos, o julgamento continue. Vamos chamar a testemunha. Antes disso, eu pediria... Eu vou ler uma decisão... Presidente, do senhor... pela ordem, presidente. Aqui, quem está falando? Alexandre Freitas. Por não, doutor Alexandre. Eu estou com uma certa preocupação, porque um novo advogado, ele certamente vai se achar no direito de intimar novamente a testemunha. Não haverá novo advogado, deputado. Ele tem advogado constituído nos autos, que não renunciou aos poderes dele. Sim, tá. Então perfeito. Nós conseguimos localizar uma procuração que ele trouxe aos autos no dia 2 de fevereiro de 21. Senhor presidente, só uma questão de fato, se o senhor me permite. Os advogados foram nomeados tão somente com poderes específicos para ingressar com uma reclamação junto ao Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não houve apresentação de libelo acusatório por ocasião do início do procedimento deste tribunal, e os advogados foram constituídos tão somente para a reclamação a fim de anular o procedimento do impeachment desde o seu início e recomeçá-lo em razão da não apresentação do libelo acusatório. Eu vou ler os termos da procuração. São específicos para isso. Eu vou ler os termos da procuração. A quem confere os poderes da cláusula adjudícia para o foro em geral, instância e tribunal, especialmente e não exclusivamente, para ingressar com reclamação perante o egresso Supremo Tribunal Federal. Prosseguindo o julgamento,
eu vou ler a decisão do eminente ministro Benedito Gonçalves, ontem proferida. O colaborador Edmar José Alves dos Santos, que será ouvido em 7/4/21, amanhã, pelo Tribunal Especial Misto, responsável pela condução do processo de impeachment do governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson José Witzel, formulou 2 pedidos. Ante os postos, requer-se respeitosamente a Vossa Excelência seja oficiado o eminente desembargador-presidente do Tribunal Especial Misto para que reste impedida a gravação ou transmissão audiovisual do depoimento do requerente pela mídia presente, incluindo a gravação realizada pela TV Alerj e congêneres, no ato designado para os dias 7 e 8 de abril de 2021, resguardando-se, assim, os direitos que lhe confere o artigo 5º da Lei 12.850, de 2013. Ademais, com o mesmo fim de proteção da imagem do colaborador, pede-se ainda que seja determinado que a gravação de seu depoimento para fins de registro nos autos do procedimento número 2020-0667131 se dê somente sobre a via audiofônica, mantendo-se seu integral sigilo. Os pedidos serão analisados sem a prévia oitiva de outros investigados ou do MPF, dada a urgência da situação, sem prejuízo do regular contraditório, posto que diferido. O artigo 5º da Lei nº 12.850, de 2013, estabelece o seguinte: artigo 5º. São direitos do colaborador. 5. Não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado sem sua prévia autorização por escrito. Trata-se de dispositivo cuja finalidade é proteger o nome, a imagem, a segurança e a própria vida daquele que firma acordo de colaboração premiada, em concretização dos direitos fundamentais previstos, especialmente no 5º caput e 10 da Constituição Federal. Muito embora seja fato notório que a identidade do colaborador ficou amplamente conhecida e já foi revelada pelos meios de comunicação, tal não significa tornar possível, em contrariedade ao objetivo da lei e da Constituição, a excessiva exploração de sua imagem pelos meios de comunicação, mediante fotografias ou filmagens, sem sua prévia autorização por escrito, com transmissão ao vivo, por exemplo, do depoimento que prestará em 7/4 de 2021. Consoante explicitou na petição de folhas 1860 a 1862, na última oportunidade que compareceu perante o Tribunal Misto, em 17 de dezembro de 2020, o depoimento do colaborador Edmar José Alves dos Santos foi transmitido ao vivo pela TV Alerj, em conjunto com outros canais de comunicação, gerando 2 semanas de intenso bombardeio midiático contra ele, entre aspas. Por outro lado, a proteção ao nome, à imagem, à segurança e à vida do colaborador premiado deve ser conjugada com outro direito fundamental, o do contraditório e da ampla defesa. Igualmente de assento constitucional, CF, artigo 5º, 55. Quando a audiência é realizada por videoconferência, aliás, a própria captação da imagem do depoente é fator essencial à agidez do depoimento, pois os mecanismos de polícia do ambiente em que se encontra fisicamente a pessoa a ser ouvida são menos eficazes. Ademais, os depoimentos não envolvem apenas as manifestações verbais, mas também as manifestações corporais, os gestos, o olhar, a postura, dentre outros. A gravação audiovisual dos depoimentos, quando disponível, é instrumento contemporâneo de grande valia, tanto à acusação como à defesa, e também, claro, ao próprio órgão julgador, quando comparada às tradicionais reduções a termo. Ante o exposto, na condição de magistrado responsável pela homologação da colaboração premiada e tendo em consideração a essencialidade do direito previsto no artigo 5º, 5 da Lei nº 12.850, de 2013, para a situação jurídico-processual do colaborador, acolho parcialmente os pedidos para determinar ao Tribunal Misto, responsável pela condução do processo de impeachment do governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson José Witzel, que não
permita a gravação ou transmissão audiovisual do depoimento de Edmar José Alves dos Santos pela mídia presente, incluindo a gravação realizada pela TV Alerj e congêneres, permitindo-se, porém, sua gravação audiovisual para documentação regular no próprio processo. Oficie-se com urgência ao desembargador-presidente do Tribunal Especial Misto, intime-se o Ministério Público Federal e o colaborador Brasília, 6 de abril de 2021. Deste modo, cumprindo a decisão emanada do eminente ministro Benedito Gonçalves, eu peço que se retirem, a sessão é pública, mas vedada a filmagem e a gravação por qualquer pessoa, exceto a gravação oficial que o tribunal faz para os autos. Então, eu peço a todos que retirem os equipamentos de filmagem, de gravação do recinto, por favor. Pela ordem, presidente. Pois não. Senhor presidente, nós estamos no plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Deste lugar e de qualquer outro, obviamente que entendo que toda e qualquer decisão judicial deve ser cumprida. Esta também é respeitável decisão do eminente ministro Benedito Gonçalves. Mas, ainda assim, esse é o objetivo da minha questão de ordem, queria deixar consignada a minha surpresa e a minha irresignação com essa decisão, tendo em vista que esse processo é um processo de elevado interesse público para o Estado do Rio de Janeiro. Todas as sessões até aqui tiveram a cobertura da imprensa. Eu considero essa decisão, embora respeitável, surpreendente e que não corresponde ao interesse público do Estado de acompanhar o mais de perto possível o transcurso deste processo. Sobretudo hoje, 7 de abril, dia do jornalista. Quero saudar os jornalistas aqui presentes, homens e mulheres que fazem esse trabalho. Queria deixar consignado em ata essa minha manifestação, presidente. Muito obrigado. Consignado. Pela ordem, presidente. Pois não, deputado Alexandre. Considerando que o doutor não faz mais parte da defesa... Só um minuto, estão me ligando. Considerando que o advogado não faz mais parte da defesa técnica do acusado e, obviamente, que a sessão é pública, pedir para que o advogado se retire e assista a sessão conforme todo o restante do público. Vossa Excelência tem toda a razão. Eu peço ao doutor que se retire do local destinado aos advogados. Excelência, pela ordem, Excelência, aqui, à direita de Vossa Excelência. Meu nome é Bernardo Braga, eu sou advogado do colaborador Edmar. Apenas porque, como estamos vendo a possibilidade de existência de microfones ainda no plenário, se Vossa Excelência pudesse apenas alertar que tampouco pode haver a gravação do áudio, seria de bom grado, se Vossa Excelência pudesse. Eu determinei a retirada de todo, doutor. Está ótimo, então. Obrigado, Excelência. Estamos determinando também que se retirem as imagens do telão.
O denunciado pediu 40 minutos de intervalo, porque seu advogado, doutor Bruno, está se encaminhando ao plenário. E eu estou deferindo a suspensão da sessão, então, por 40 minutos.